quando a gente fala em emagrecimento, né, parece que a gente só foca em calorias. Parece não, as pessoas têm hábitos de só focar em calorias, só focar em excluir alimentos, né? Ai, porque eu tenho que ficar sem carboidrato, ai, porque eu não posso comer gordura, ai, porque eu tenho que diminuir a fruta, enfim. E, gente, não é bem por aí, tá bom? Então, na verdade, o emagrecimento ele vai muito além do que só pensar em carboidrato, em proteína, em gordura, enfim, vai muito além disso. Então, por isso que é importante a gente entender um pouco de todas as funções do nosso corpo, né? E então, nessa Academia da Nutrição, eu quero sempre deixar bem claro para que vocês entendam o porquê de cada nutriente, o porquê de cada alimento, tá? O porquê que é importante e também as funções do nosso corpo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, hoje eu vou falar sobre um órgão que é amigo aí do nosso emagrecimento, que é o nosso intestino, tá? Então, a gente acaba, como eu falei, pensando, né, na questão das calorias e acaba esquecendo do nosso intestino. E as pessoas definem pra mim como, ai, meu intestino tá funcionando bem, só pelo fato de às vezes ir todo dia no banheiro. Mas eu vejo que muitas pessoas ainda não fazem o necessário, né, todo dia, e às vezes acabam tendo muitos sintomas de empachamento, sabe, come, fica cheia, estufada, muitos gases, às vezes as fezes não tá também no nível legal, enfim. Então é importante ter toda uma avaliação aí em cima disso, tá? O intestino não é só ir no banheiro todo dia, eu quero que isso fique bem claro aqui pra vocês, tá? Então, gente, o nosso intestino ele é um grande aliado aí no emagrecimento. E, gente, ele é considerado, não hoje, mas já vem sendo estudado aí há um bom tempo, ele é considerado o nosso segundo cérebro, sim. E então, vamos entender um pouquinho como ele funciona, tá? E por que a gente deve cuidar realmente dele, tá bom? Então, eu anotei aqui, eu vou explicar por partes, né? Pra vocês entenderem qual é a composição realmente do trato gastrointestinal, né? Então, nós temos a boca, o esôfago, que fica aqui, né, no meio, que vai levar a comida pro estômago. O estômago, a gente tem o intestino grosso, o intestino delgado e o intestino grosso, que é a parte final aí do intestino. Então, gente, a boca, ela é muito importante para a digestão, tá? Porque é ela que vai determinar se o alimento vai chegar, sim, em um bom estado pro restante do trato intestinal fazer a digestão, tá? Por que eu falo isso? Que ela é o mais importante? Porque tudo vai depender da nossa mastigação. Então, não é à toa que a gente tem os nossos dentes na boca, tá? É realmente para triturar ao máximo, mastigar bem esse alimento, tá? Para que ele chegue realmente em pedaços menores para ajudar aí na absorção do nosso intestino, tá bom? Dos nossos nutrientes e a gente não ficar com sintomas também ruins aí ao longo do dia. Então, pensa sempre que a boca também faz parte de todo esse processo de digestão e é importante mastigar. Mas tem outro componente na boca que é super importante. E hoje, estudando, montando aí esse conteúdo, eu vi um dado muito bacana. A saliva. A saliva, ela ajuda sim nessa formação aí desse bolo alimentar para ajudar na absorção desses nutrientes. Então, gente, a gente precisa em média de 1 litro a 1,5 litros de água só para saliva. Ou seja, imagine o restante do corpo. Então, tomar 1 litro só de água é muito pouco, tá? Pensa que a sua saliva ela é composta por grande parte de água. E a digestão já começa na boca. Na boca já dependendo do nutriente, dependendo do alimento, já é liberado ali uma substância para fazer a digestão dele. Por exemplo, o carboidrato a gente já tem uma substância na língua que a gente chama da amilase também, tá? Então, que aí já ajuda na absorção do carboidrato, tá? Então, pensem sempre nisso. A boca ela é importante por questões da mastigação, o dente é super importante e a língua, a questão da saliva dentro da nossa boca, tomar bastante água aí também, tá? E aí a língua, pessoal, ela ajuda a jogar esse alimento para trás, né? Para empurrar pro esôfago e também a língua ela é muito importante para a gente conseguir definir quais sabores, né, que a gente está consumindo, enfim, para o organismo também entender, tá bom? Se é doce, se é salgado, se tem mais gordura, enfim. E eu vejo, estudando agora comportamento alimentar, eu vejo que a gente tem que passar o alimento pelos dois lados da boca, tá? Para realmente definir, sim, esse sabor. E isso também ajuda a diminuir o consumo de doce. Então, o pessoal que tem muita vontade de comer doce após o almoço, a questão da língua, de jogar o alimento para um lado para o outro, ajuda muito,
tá? Porque realmente você capta esse sabor corretamente, tá? Então sempre lembrem disso. Então a boca é importante tanto para mastigação, para triturar bem esse alimento, a língua, jogar os alimentos aí para os dois lados, para que você não fique com muita vontade de consumir doce após o almoço, tá? Lembra que ela define o sabor. E tomar água, tá? Porque grande parte, a saliva é composta basicamente por água, tá bom? Pensa que isso vai ajudar na sua digestão. Então, passando pela boca, então a língua pega e joga o alimento pro esôfago. E aí o esôfago, na verdade, a única função do esôfago é realmente levar esse alimento pro estômago, tá? E ali no estômago, gente, a gente tem o ácido clorídrico, né? Que faz parte do nosso suco gástrico, que ele já ajuda a absorver algumas vitaminas. Então a gente tem algumas substâncias, por exemplo, existe uma substância para absorver vitamina B12, tá? Então o estômago ele também já começa a absorver alguns nutrientes e ele tem a função tipo de um liquidificador. Ele meio que mistura todo aquele alimento ali, deixa tudo homogêneo, uma massa mesmo. Ele mistura junto com esse suco gástrico para mandar pro intestino delgado, tá bom? E aí isso já facilita ali a absorção de alguns nutrientes no intestino delgado também, tá? E, gente, o intestino delgado, além de absorver alguns nutrientes, né, ele também ajuda na saciedade, que aí ele já começa a liberar alguns hormônios que fazem conexão com o nosso cérebro para ajudar na saciedade, na digestão e na absorção dos nutrientes, tá? Então, passando pelo intestino delgado, chega no intestino grosso, que ele também é responsável por liberar hormônios, tá? Que auxiliam tanto na saciedade, na produção de insulina, ajudando aí a digestão também. E tem a função aí de formar o bolo fecal, tá? Então, gente, aqui eu descrevi uma função perfeita do nosso intestino, como tudo funciona no mundo ideal, né? Que a gente sempre fala no coach. Mas existem diversos fatores que acabam prejudicando, diversos gatilhos que acabam afetando a função do nosso intestino. Então a gente tem que prestar atenção nesses fatores, tá? Então só um resumo aqui para vocês, tá? O intestino, ele é o nosso maior órgão endócrino. O intestino, gente, ele tem em média 6 metros de comprimento, tá? Então você fala, meu Deus, cabe tudo isso dentro de mim? Sim, cabe. E quer saber uma curiosidade? A maioria dos hormônios que são liberados para nos ajudar na questão da saciedade, para, querendo ou não, ajudar aí no comportamento alimentar, na ingestão alimentar, só são liberados no último metro aí do intestino, tá bom? Que é o GLP-1, PYY, que são hormônios. E, gente, os alimentos que chegam lá na última porção do intestino são alimentos que contêm mais fibras, tá? Então, são os vegetais, os legumes, as fibras mesmo, aveia, enfim. E os alimentos que são absorvidos logo ali no início são alimentos que contêm muito carboidrato, que contêm muito açúcar, tá bom? Ou seja, se uma pessoa tem uma alimentação rica em carboidrato e em açúcar, geralmente ela não vai ter uma saciedade logo mesmo, porque já é absorvida ali na primeira porção do intestino. Então é por isso que é importante o consumo de vegetais sempre, tá bom? Para que você o alimento chegue na última porção do intestino e você receba aí a liberação do hormônio que traz a sensação de saciedade, tá? Então, falei que o intestino é o maior órgão, né, do sistema endócrino aí. Além da digestão e absorção de nutrientes, ele é responsável também pela saciedade devido à liberação desses hormônios que eu acabei de citar, né? A ingestão alimentar, ela traz a saciedade, ela leva a saciedade por 2 motivos primários. Primeiramente, pela distensão do nosso estômago, né? Distensão gástrica, e porque a gente tem essa sensação, o cérebro também entende que a gente já está satisfeito. E também pela liberação desses hormônios também, tá bom, gente? Gente, esses hormônios intestinais, eles têm a liberação de 10 a 30 minutos após o início da refeição. Ou seja, se você tem o hábito de comer rápido, tipo, comer em menos de 5 minutos, qual é a chance que vai ser liberado esses hormônios? Tá, gente? Então, por isso que eu falo que a refeição deve durar aí, gente, no mínimo 15 minutos. É sério, lutem pra isso. Solta o garfo. Eu fiz uma aula essa semana sobre o modo como a gente come.
Vai lá no meu YouTube assistir essa aula, tá bom? Que é bem interessante que eu explico exatamente isso, tá? E aí, gente, esses hormônios, eles se elevam de 3 a 5 vezes mais pós-refeição, né? E eles podem demorar até 3 horas aí pra voltar aos níveis normais, tá bom? Alguns são liberados já no começo do intestino, né, no delgado, e outros são liberados aí nas porções finais, como eu falei, tá? E olha que interessante esse dado que eu procurei também. Que a atividade física, gente, feita por 1 hora, aumenta os níveis desses hormônios que trazem a saciedade, tá? E acaba reduzindo a fome após também. Eu vejo que muitas pessoas, após a atividade física, não têm fome. Então é por isso mesmo, porque esses hormônios, eles estão aumentadíssimos, entendeu? Então é por isso a importância da atividade física. Bato na tecla novamente, faça atividade física se você quer emagrecer de forma sustentável, tá bom? Então, aí mais um benefício da atividade física. E além disso, gente, esses hormônios também estão relacionados com o reconhecimento do sabor, né? Então, aquela coisa, às vezes, de comer e não sentir o sabor, esses hormônios, quanto mais você liberar esses hormônios, maior você vai ter a sensação do que está muito doce, do que está muito salgado, se você está satisfeito ou não, enfim, tá bom? Então, gente, mas isso, vou tornar a repetir, mas isso não funciona corretamente se a gente tem uma alimentação desequilibrada, tá? E também se a nossa flora intestinal está em desequilíbrio. Então, é importante a gente observar isso também, tá? O nosso intestino, ele é composto por bactérias, sim, por bactérias positivas e bactérias negativas também, infelizmente, tá? E a flora intestinal, ela tem vindo tá sendo estudada muito, né, com a questão da obesidade, tá? Ela desempenha um papel muito importante para a regulação do nosso metabolismo, tá? Das nossas funções metabólicas. E ela é influenciada diretamente pela nossa alimentação, tá bom? Ou seja, só depende de nós para manter essa flora em equilíbrio, tá? Então, foram realizados alguns estudos, né, comparando a flora intestinal de uma pessoa magra com uma pessoa obesa, né? E no obeso, gente, existe uma inflamação intestinal predispondo aí a ocorrer maiores chances de ter doenças crônicas, como diabetes, como colesterol alterado, como uma gordura no fígado, enfim. E aí, gente, isso é causado por uma má alimentação, uma alimentação rica em gordura, uma alimentação rica em açúcar, tá? Então, isso afeta diretamente a nossa flora intestinal, tá bom? Causando aí uma bactéria doente. Sendo composta principalmente, né, por bactérias gram-negativas que a gente fala. Aguarda um minutinho que eu vou compartilhar com vocês uma foto aqui, um slide mostrando o nosso intestino, tá bom? Gente, a obesidade e as doenças crônicas, elas estão relacionadas diretamente com essa questão da flora intestinal. E sabe outro dado que eu vi também? Que quando a flora intestinal ela está em desequilíbrio, ela acaba afetando a nossa energia, ela acaba desregulando a nossa parte energética, principalmente o nosso gasto calórico também. Então eu vejo muitos pacientes com sobrepeso, com obesidade chegando no meu consultório com muito cansaço, fadigado, relata que a disposição está ruim. Você vê que a pessoa até dorme bem, mas ela fala que não tem energia o dia inteiro, né? Então é porque essa flora intestinal, essas bactérias negativas estão afetando essa questão da energia. E isso, querendo ou não, acaba afetando também o nosso gasto calórico. É como se a energia do seu corpo não estivesse funcionando corretamente, tá bom? Então, esse é outro ponto também que eu achei muito interessante colocar aqui pra vocês, tá? E, gente, a composição da nossa flora intestinal, ela é bem variada e ela pode ser alterada tanto negativamente, né, por meio da alimentação, também como positivamente, tá bom? Então, com um modo positivo aí, com uma alimentação equilibrada sempre, né? E aí já ajudando, querendo ou não, facilitando a perda de peso, tá? Então, deixa eu mostrar aqui uns slides pra vocês, só pra vocês entenderem. Imagina que aqui é a nossa parede intestinal, minhas duas mãos fechadas, tá? Quando a gente tem uma flora intestinal equilibrada,
as paredes intestinais ficam fechadas, ficam fortes, equilibradas dessa forma. Qualquer bactéria que bater aqui não vai entrar, tá tudo certo. Só que quando você tem uma alimentação desequilibrada, uma alimentação rica em açúcar, você vai afetando a sua parede intestinal e elas vão se descolando. E aí é mais fácil para as bactérias gram-negativas passar aqui no meio dessas paredes e chegando até na sua corrente sanguínea, né? Trazendo doenças, inflamação, enfim. Então é por isso que é importante a gente manter aí essas paredes bem rígidas. Vou compartilhar um slide aqui com vocês, tá bom? Então, olha, vejam, aqui eu coloco o que são as bactérias gram-negativas, né? O que elas podem causar e as bactérias gram-positivas, tá bom? Então, aqui, gente, essas vilosidades é a parede do nosso intestino. Do lado direito da tela, nós temos uma desordem bacteriana, tá? Uma inflamação intestinal. Então, notem que as paredes estão mais separadas, como eu expliquei pra vocês, e os verdinhos, que as bactérias gram-negativas, estão entrando aí nessa parede. E do outro lado, nós temos, tá vendo que de um lado aqui também as bactérias verdes já estão entrando na corrente sanguínea, e do outro lado, ó, da corrente sanguínea, a gente tem um equilíbrio entre gram-positivas, tá vendo? Tem um pouquinho da gram-negativa, mas tem bem mais bactérias gram-positivas, tá? Por que às vezes a gente também contém as bactérias gram-negativas? Por conta do nosso consumo alimentar, às vezes, de alimentos industrializados, tá bom, gente? Porque isso também acaba ficando um pouquinho, tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio das duas, lógico, que em maior quantidade as bactérias gram-positivas, tá? Então, gente, eu abri aqui no meu computador. As bactérias gram-negativas, elas são causadas por uma alimentação inadequada, como tá aí na imagem, estresse, menopausa, toxinas poluentes e aditivos alimentares, medicamentos, disfunção de órgãos, tá? Nível de treino intenso também pode aumentar a produção dessa bactéria negativa, e sedentarismo também. Então, pessoal que tá aí na quarentena com preguiça de fazer atividade física, ó, bora lá pra você fortalecer o seu intestino, enfim. Que mais? E as bactérias gram-positivas, gente, a gente consegue alimentar essas bactérias, isso era um assunto que eu ia falar depois, mas a gente consegue alimentar através de fibras solúveis e insolúveis, e o amido resistente também, tá? Então, o amido resistente através da banana verde. Não sei se vocês já ouviram falar em biomassa de banana verde, mas é incrível, não dá sabor nos alimentos e dá pra vocês utilizarem em várias receitas, tá? Alho poró, aspargo, chicória, alcachofra, alho, cebola, trigo, aveia, soja, maçã e batata Yacon, tá? Tudo isso são fibras solúveis e insolúveis também, tá bom, gente? Então, é importante. E também a gente pode trazer esse equilíbrio através dos probióticos. Os probióticos são bactérias do bem, são micro-organismos vivos que equilibram a nossa flora intestinal, tá? Então, atualmente a gente tem o kefir, a gente tem o kombucha, tem iogurte. Eu deletaria o Yakult de verdade e os suplementos, tá? O Yakult, por que eu falo dele? Porque ele tem açúcar. Mesmo na versão light dele, ele tem açúcar. Então, acaba, querendo ou não, afetando um pouco dessa flora também. E ele não tem tantas cepas que a gente fala, né, de lactobacilos. Existem suplementos que têm bem maior quantidade, que pode trazer um benefício também mais rápido para vocês, tá? Gente, só que assim, com a alimentação já dá pra você trazer um equilíbrio. Geralmente, eu só costumo passar suplementos para os meus pacientes se eles ainda continuam a relatar que o intestino não tá legal, continuam a relatar que realmente está tendo um desequilíbrio, tá bom? Que ainda continua com sintomas. E, gente, quais são os sintomas, né, que acabam me mostrando que existe, e até mesmo para vocês se perceberem também? Flatulência, gases, arrotos com frequência, que mais? Intestino preso, tudo isso acaba afetando. E também tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo intolerância à lactose, ao glúten, muitas vezes por conta dessa flora intestinal aí em desequilíbrio, tá? Então, gente, para garantir aí o crescimento e reprodução dessas bactérias, tá? Incluam esses alimentos no seu dia a dia, tá? Fibra insolúvel, fibra solúvel, então aveia, trigo,
enfim, alho, cebola, maçã, a biomassa de banana verde, que é um amido resistente, que são ótimos para a gente alimentar essas bactérias. Então, é importante a gente consumir esses alimentos para alimentar essas bactérias, que esses alimentos ocorre uma fermentação, né? Alimentando dessa forma as bactérias aí do bem do seu intestino. E tem que ver a real necessidade de entrar com suplementos, tá? Por isso que é importante aí um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para avaliar realmente, tá bom? Probióticos manipulados é bom ou ruim? A Natália pergunta, tudo bem, Ná? Então, antigamente, né, a gente não tinha tanta segurança, tá? Porque era algo muito novo, assim, na nutrição. Até os preços também eram altos. Mas atualmente eu não acho ruim, de verdade, porque eles estão com fácil acesso, né, de realmente bactérias boas, tá bom? De lactobacilos bons. Então, é bom, sim. E comparando o custo-benefício, né, com os probióticos industrializados, né, de farmacêuticas mesmo, é bem mais em conta manipulado, pelo menos das farmácias que eu indico, pelo que eu vejo, né, a comparação, enfim, tá? Mas por que é mais caro? Porque existe todo um processo, né, gente? Toda uma regulamentação também, Anvisa, enfim, por isso que o preço acaba sendo mais alto, tá? Que mais, gente? Então é isso. Então evitem esse desequilíbrio da flora intestinal, que a gente chama de desbiose, tá, gente? Pra realmente não acarretar essa inflamação e também, gente, proteger vocês em questões da imunidade também, tá? Então, por isso que é importante, sim, manter aí em equilíbrio a sua flora intestinal. E também, para quem, né, foca em emagrecimento, pro emagrecimento isso ajuda, né? E pensando em doenças também, né, gente? Ninguém gosta de ficar com esses sintomas que são horríveis e pensando na imunidade no momento que a gente tá vivendo também, tá? E, pessoal, eu separei algumas dicas aqui para vocês colocarem em prática, pensando em todo esse conteúdo que eu trouxe, tá? Então, separei 4 dicas que eu acho super importante. Primeira dica é consumir alimentos ricos em fibras solúveis, insolúveis, no amido resistente, enfim, que estão naturalmente presentes nos alimentos mesmos, tá? Então, cebola, alho, tomate, banana, cevada, aveia, trigo, todo tipo de talo, tipo alho, cebola, enfim, alho poró, raízes, as folhas, né, também são importantes, brócolis, couve-flor, repolho, que são as brásqueas ou crucíferas que a gente fala, né, e sementes de diversos vegetais também, chia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora também é ótimo, tá? Tomar bastante água. Então, lembra que eu falei no começo, só para produzir saliva é 1 litro a 1,5 litro, dependendo do indivíduo. Ou seja, tomar 1 litro de água é muito pouco, gente. Pode tentar aí bater o consumo de pelo menos 2 litros por dia, tá bom? Terceira dica, e a água também é importante porque se você aumenta o consumo de fibra, gente, você tem que ajudar seu intestino também a fazer a digestão de tudo isso, tá bom? Porque imagina que isso vira um cimento dentro do seu corpo, tá? Então, segunda dica, tomar bastante água. Terceira dica, comer devagar, mastigando bem os alimentos. Lembra da mastigação, lembra que você precisa facilitar mastigando bem para o seu intestino, tá? Não existe regra de, quantas vezes eu tenho que mastigar, Nutri? As pessoas costumam me perguntar. Não existe regra, de verdade. É quando você sentir que o alimento está bem triturado dentro da sua boca, está tipo uma pastinha e você pega e engole, aí já fica bem mais fácil, tá? Então, mastigar bem os alimentos. A dica que eu sempre dou é de soltar o garfo, tá? É a primeira dica aí pra aumentar o tempo aí da sua refeição. E lembra do que eu falei dos hormônios, né, gente? Os hormônios que trazem a sensação de saciedade, eles são liberados após 10 minutos de refeição. Então, se você come em 5 minutos, em 10 minutos é muito pouco. É mínimo 15 minutos, mínimo, tá? Ou seja, temos que atingir aí 20, 25 minutos só de refeição. E quarta dica, gente, diminuir o consumo de alimentos industrializados e ricos em açúcar, tá? Pensando aí em não alimentar essas bactérias negativas. E também, pessoal, os alimentos, eles contêm muitos conservantes. E aí as pessoas viram e falam... A gente fala muito sobre os antibióticos, né? Que é ruim porque acaba matando bactérias... Acaba matando as bactérias ruins, né, que tá causando a doença, e acaba matando também as bactérias boas do corpo. O
Quem aqui já desenvolveu alguma infecção por conta de um antibiótico que tomou? Eu já passei por isso, então é muito ruim. Então, o ideal, se você tiver que entrar com antibiótico, é você caprichar nesses alimentos que alimentam a sua flora boa, né? As suas bactérias boas. Ou então, pedir pro médico incluir junto algum probiótico, algum suplemento à base de probiótico para você tentar manter um equilíbrio aí, tá? E, gente, pensando no antibiótico remédio que eu tô falando. Agora, pensando em alimentos industrializados, eles contêm conservantes, gente. E o que é o conservante? Ele mantém o alimento para que as bactérias não deteriorem o alimento, né? Então, isso também é um antibiótico, é um antibactéria. E aí você tá consumindo isso o tempo todo. Ou seja, então tá acabando também com a sua bactéria boa, com a sua flora intestinal boa, com os seus micro-organismos do bem que estão aí dentro de você. Então, por isso que é importante diminuir o consumo de alimentos industrializados aí, o mínimo possível que você conseguir, de verdade, tá? Então, pensa sempre numa alimentação o mais natural possível, tá bom? Ok. Então, recapitulando as 4 dicas. Consumir alimentos ricos em fibras solúveis, insolúveis e o amido resistente, que é a biomassa de banana, né? Eu dei exemplo do alho, da cebola, do alho poró, tomate, aveia, trigo, enfim, todas as folhas, sementes também são boas. Tomar bastante água, tá? Pensa na saliva e pensa no fluxo aí do seu intestino. Terceira dica, comer devagar, mastiga bem os alimentos. Pra quem não acompanhou minha live de segunda-feira, se não me engano, o modo como você come pode estar prejudicando o seu emagrecimento, vai lá no meu canal do YouTube e assiste, que eu falo sobre isso. E a 4ª dica é diminuir o consumo de alimentos industrializados e alimentos ricos em açúcar, tá? Pensa na questão do antibiótico que eu falei, que é como se fosse um antibiótico, e também por conta das bactérias negativas que a gente acaba alimentando, tá bom? Ok, a Ramalho Sandrinha falou lá, no bypass é retirada uma parte do intestino. Seria a parte que você citou que libera os hormônios? Não, na verdade, no bypass não é retirada a parte do intestino. O que acontece no bypass? Ele diminui o estômago, né? A outra parte do estômago continua, ele diminui a parte que recebe o alimento. E aí, ele muda de lugar A última parte do intestino é onde a gente libera os hormônios que traz a sensação de saciedade, que é o GLP-1 e o PYY principalmente. Então ele pega essa última parte do intestino e coloca pra cima, porque aí você come pouco e aí você já é liberado logo pro seu cérebro o hormônio da saciedade, entendeu? Mas não é retirado a parte do intestino. Os médicos não costumam falar muito, mas o bypass é uma cirurgia que dá até pra você reverter. Tá? É lógico que aí é um outro processo cirúrgico, né? Não sei se todos os médicos realizam, mas fica tudo dentro do seu corpo, não é retirado nada, tá bom? Isso, aí a parte que libera o hormônio, eles puxam pra cima, entendeu? Então por isso que, pensando em cirurgia bariátrica, é a cirurgia aí, método ouro, tá? Já é realizada há mais de 50 anos e as pessoas realmente, a cirurgia consegue manter os melhores resultados. Existe alguma desabsorção de alguns nutrientes por conta dessa mudança, mas aí, gente, é só tomar suplemento, acompanhar por exames que tá tudo certo, de verdade, tá bom? Tudo bem? Deu pra... Eu tirei suas dúvidas, Sandrinha? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, viu? Sobre intestino, sobre os alimentos que eu citei. Não? Certo, todo mundo? Ok, gente. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada, Natália, prima querida. Eu espero que eu esteja ajudando muito vocês nessa academia aí da nutrição. Pra quem não conseguiu assistir inteira, eu vou deixar gravado no Instagram. Mas, gente, eu estarei aqui sempre de segunda a sexta nesse horário aí, da 12h07. Então, tentem sim assistir as aulas. E bora lá malhar esse músculo da consciência alimentar. Enfim, colocar em prática tudo que eu falo, né? Porque eu quero deixar tudo bem claro aqui pra vocês, o porquê de cada função, o porquê de cada alimento, tá bom? Pra que vocês consigam sim atingir um resultado aí de forma sustentável, tá certo? Um grande beijo pra vocês.
se cadastrem lá, se inscrevam no meu canal do YouTube pra vocês irem acompanhando sempre os vídeos que eu estou baixando lá, tá bom? E é isso, amanhã, mesmo horário, nesse bate-canal, nesse bate-papo, daqui a pouquinho eu vou postar aí o assunto que eu vou trabalhar amanhã, tá bom? Até mais, gente. Tenham um ótimo almoço, né? 12h40. E até amanhã.